Fala, meus amigos, uma boa tarde para todos vocês. Eu sou o professor Júnior e nessa videoaula eu vou fazer um exercício comentado e passo a passo sobre a terceira lei de Newton. Tranquilo? Nesse exercício vocês podem observar aqui, ó, que nós temos três blocos, tá? Eu tenho aqui o bloco A, o B e o C. Observem que o bloco A e o bloco B aqui, eles estão sob uma superfície horizontal, tá? Isso é importante vocês observem. E que o bloco C, ele está sozinho no ar. Então, aqui sobre uma superfície horizontal e esse outro bloco está sozinho. O que esse exercício quer que a gente calcule? Qual é a aceleração dos blocos? Ou seja, o bloco C, que é esse bloco aqui, ele está ligado ao bloco A por uma determinada corda. Quando esse bloco C, vamos supor que ele é mais pesado aqui no caso, ó, porque ele tem 3 kg, ele empurra o bloco A e o B para baixo, ele gera uma aceleração, ele passa a ter movimento. E a gente quer calcular exclusivamente isso. Qual é o valor dessa aceleração? Depois nós queremos calcular aqui qual é o valor da tração que ocorre no fio. Então vocês podem observar que aqui, ó, eu tenho um fio. Esse fio ele tem que ter uma força de sustentação. Nós queremos descobrir qual é o valor dessa força. E por último, nós queremos a força que o bloco A exerce sobre o bloco B. Por quê? Quando eu empurro o bloco A, esse bloco aqui, ó, ele que vai empurrar o bloco B. Então, para toda ação, existe uma reação. Então, o A aplica uma força no B e o B aplica uma força no A. Isso a gente aprendeu lá no começo da terceira lei de Newton, tá? E a gente quer descobrir quanto vale essa força de contato. Muito bem. Então, pessoal, agora que vocês entenderam o que o exercício está querendo, vamos partir para a nossa estratégia. Qual é o primeiro passo que eu faço para conseguir entender isso? Eu vou separar esses blocos, tá? Eu vou marcar todas as forças que atuam no bloco A, no B e no C. Por qual bloco eu começo? Pelo meu movimento. Se você observar, o movimento do nosso objeto é para cá, ó. O bloco C está empurrando o bloco A e está empurrando, por sua vez, o B. Então, o movimento é para baixo. Então, eu vou começar a achar as forças que estão atuando no bloco C. Então, primeiro, no bloco C. Esse bloco está solto no ar, ele tem uma força da gravidade que empurra ele. O exercício disse que o bloco C tem 3 kg. Se ele tem 3 kg, ele tem uma força aqui de 30 newtons, tá? Para quem não lembra, lembra que força resultante é massa vezes aceleração. E quando eu tenho aceleração da gravidade, eu chamo de força-peso é igual massa vezes gravidade. Observem, pessoal, que o bloco C tem 3 kg e a gravidade a gente está adotando como 10. Então, ele tem uma força-peso de 30 newtons, que é essa que eu coloquei, tá? Agora que vocês entenderam, eu vou apagar aqui. Agora vamos observar uma coisa. Eu tenho uma força aqui também que está sustentando esses 30 newtons. E essa força é chamada de força de tração. Professor, mas por que força de tração? Porque aqui tem uma corda, conforme vocês podem observar. Então, na corda aqui, ó, eu tenho uma tração. E toma cuidado que tem muito aluno que acha que essa força-peso aqui de 30 newtons, ela é igual à força de tração. As duas, pessoal, só seriam iguais se esse objeto tivesse parado, em repouso, tá? Então, ó, essa calculadora, se ela tiver 3 kg, ela está exercendo uma força aqui para o centro da Terra de 30 newtons. Se a minha mão fizer uma força de 30 newtons também, esse objeto fica em repouso. Agora, se a minha mão fizer uma força de 31, esse objeto vai para cima. Se a minha mão fizer uma força de 29,
ela não tem força suficiente para segurar os 30 newtons. Ela cai. Então, nesse caso, eu não sei, eu quero saber qual que é a força da corda, tá? Então, não posso dizer que o P é igual a T. Segunda coisa, pessoal, dando uma acelerada aqui. Depois disso, qual bloco eu analiso? Depois eu vou analisar o bloco A, esse aqui, ó, que está ligado na corda, tá? Você segue a corda, vai no caminho dela. Quando você analisa o bloco A, observem comigo que eu tenho aqui, ó, uma força de tração ocorrendo no começo dela. Então eu tenho que ter aqui também uma outra força de tração. Para toda ação, ó, existe sempre uma reação, porque a corda é a mesma, agindo em sentidos contrários, tá? Ó, se uma tá para cá, a outra também tá para cá. Tudo bem? Elas estão em sentidos contrários. É uma para cá e uma para cima, tá? Uma para a direita, uma para cima. Essas duas setas se encontram. Muito bem. Então você já sabe que aqui você tem essa força atuando. O que mais, pessoal, eu tenho no bloco A? Agora eu preciso reparar aqui que o meu bloco A, quando ele começa a se deslocar, ele faz uma força no bloco B. Então existe uma força de contato, porque esses dois blocos estão juntos, que o bloco A faz sobre o bloco B. Então eu vou anotar essa força de contato aqui. Ó, vamos colocar ela aqui de azul para a gente poder não fazer bagunça. Ó. Existe uma força aqui de contato que o bloco A faz sobre o bloco B. E para toda ação existe sempre uma reação, ó, agindo em sentido oposto, que o B faz no A. E essas duas têm o mesmo valor. Muito bem. Achamos todas as forças do sistema. Agora eu vou aplicar aquela famosa fórmula do Newton, que diz o seguinte, que força resultante, ó, é igual massa vezes aceleração. Então eu vou descobrir qual é a força resultante para o bloco C, depois para o bloco A e depois para o bloco B. Então vamos lá. Vamos marcar a força resultante de cada um, do C, depois do A e depois do bloco B. Pessoal, para você descobrir a força resultante em cada bloco, você vai olhar para o número de setas, tá? Se essas setas estiverem no mesmo sentido, você soma. Então vamos supor que aqui é a força 1, aqui é a força 2. Então F1 mais F2. Se essas setas estiverem uma para a esquerda, outra para a direita, aqui for a força 1, aqui a força 2, você subtrai elas. Então, nesse exemplo aqui, ó, se vocês observarem, o bloco C, eu tenho uma força para baixo de 30 newtons e uma força para cima que eu chamei de T. Então, eu faço 30 menos T. Essa é a nossa força resultante. Isso tudo é igual massa vezes aceleração. Como eu estou fazendo do bloco C, eu vou pegar a massa do bloco C, que o exercício deu ali atrás para vocês, que vale 3 kg, vezes o A. Pronto. Agora, a mesma coisa você vai fazer para o bloco A. Quando você carrega isso até lá no bloco A, você vai observar que você tem duas setas atuando aqui no bloco A. Ó, a seta T que está para a direita e a seta F de BA que está para a esquerda. Tá? E aí, a minha pergunta para você é, eu vou fazer T menos F de BA ou eu faço F de BA menos T? O que vocês acham que é o correto? Pessoal, essas forças, elas sempre agem em sentidos contrários, tá? Então, se essa daqui, você considerou ela como menos T, essa outra, ela tem que ir como mais T, tá? Porque para toda ação,
existe uma reação de mesma intensidade e sentidos contrários. Então, se uma vai para lá, eu chamo ela de positiva, a outra eu chamo de negativa. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. T menos F de BA igual a massa do bloco A, se eu não me engano aqui, é de 1 kg. Não, do bloco A, pessoal, é 2 kg, vezes a aceleração. Repara, então, que essas duas aqui, ó, ficou uma negativa e a outra positiva. E para finalizar, quando você olha aqui no bloco B, repara comigo, pessoal, que eu tenho aqui agora só uma força atuando no bloco B. Olha lá o bloco B, só uma seta. Positiva ou negativa? Repara que aqui de cima, ó, ela é negativa. Se ela é negativa, a outra precisa ser positiva, porque para toda ação existe uma reação em sentidos contrários. E ó, a tração aqui não deu positivo e não está para a direita? Então, essa outra também, que está para a direita, também vai ser positiva. Então, a força resultante que atua no bloco B, que tem uma única seta, é F de BA. F de AB. F de AB. Isso tudo é igual à massa do bloco B, que vale 1 kg, tá? Tá aqui no exercício, vezes a aceleração que eu quero descobrir. Agora observem, pessoal, que eu já tirei a força resultante dos três. O que eu faço? Eu vou cancelar. Então, vamos cancelar aqui, ó. Tudo que tiver antes do igual, eu cancelo e junto o que sobrar. O menos T eu cancelo com mais T. O F de BA eu cancelo com F de AB. Porque é a terceira lei de Newton. O que sobrou antes do sinal de igual quando eu olho para as três equações? Somente o número 30. Então, 30 é igual. Agora eu vou juntar tudo que está aqui, ó, depois do igual. 3A mais 2A mais 1A. 3A, 2A mais 1A dá 6A. Então, eu tenho depois do sinal de igual, 6A. Então, vamos descobrir aqui o valor do A. O 6 está multiplicando, ele passa dividindo. E 30 dividido por 6 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Fácil, fácil. Agora, o que eu achei aqui, pessoal, foi o valor da aceleração, tá? Isso aqui. Agora, eu vou descobrir qual é o valor da tração. Para eu descobrir a tração, eu vou escolher uma dessas três equações que tem o T da tração. Então, você pode pegar a primeira, como você pode pegar a segunda. Nesse caso, se eu pego a segunda equação, observem comigo aqui, ó, que ela é T menos F de BA. Eu não tenho F de BA. Eu só tenho o valor da aceleração que eu acabei de descobrir, ó. Então, para eu poder descobrir a tração na corda, eu vou pegar essa aqui, ó, a primeira, que eu vou achar que fica mais fácil, tá? Então, vai ficar 30 menos T é igual a 3A. Vamos colocar aqui, ó. Descobrir a tração. 30 menos T é igual a 3 vezes A. Observem comigo agora que eu quero descobrir a tração. Então, 30 menos T é igual a 3 vezes o A, que é a nossa aceleração. E observe que a aceleração aqui, ela deu 5. Tá? Então, vezes 5. Vamos resolver isso daqui. Vai ficar menos T de K. Aqui eu tenho 3 vezes 5 dá 15. Aqui é mais 30, eu mando para lá, fica como menos 30. Então, menos T é igual. Quem tem 15 reais e deve 30, vai continuar devendo 15.
Agora eu vou multiplicar por menos 1 para o meu t virar positivo. Então, a minha força de tração é de 15 newtons. Aqui, ó. E para acabar, o exercício pergunta também qual que é a força que o B exerce no A, ou que o A exerce no B. Essa força de contato aqui entre esses dois blocos, ó. Tá? Lembrando que a força que A exerce em B é igual à força que B exerce em A. Então, tanto faz você calcular um ou outro. Então, a mesma coisa, você vai escolher uma das duas equações aqui. Vamos pegar essa última aqui, ó, f de AB é igual a 1 vezes A, que é a mais fácil de todas. Eu peguei a terceira equação, ó. Então, f de AB é igual a 1. Eu sei que a nossa aceleração aqui vale 5, vou substituir a aceleração por 5. Conclusão, a força que o A exerce em B vai ser igual a 5 newtons. Tranquilo, pessoal? Então é isso. A gente descobriu a aceleração, depois descobrimos tração e a força que o A exerce em B. Espero que vocês tenham entendido mais um exercício passo a passo. Anotem todas as dúvidas e me mandem. Aquele abraço para todos vocês, galera!